Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Saber em Dobro. E hoje eu vou começar aqui a nossa primeira questão do canal com uma questão da EFON do ano passado. Pessoal, o ano passado o EFON veio com uma prova muito difícil. E uma das questões mais difíceis, mas também uma das questões mais bonitas da prova é essa questão de empuxo aí, do trabalho da força de empuxo, mas o trabalho da força de empuxo variável. E aí, vamos lá para a questão, para a gente fazer com tudo essa questão e eu mostrar passo a passo como você resolvia ela. Então vamos lá. Uma embarcação em formato de paralelepípedo possui uma base com área de 4 metros quadrados e de altura 1 metro e flutua em equilíbrio. Um pacote de massa 100 kg é solto de uma altura de 20 metros em relação à superfície da embarcação e cai sem sofrer resistência do ar, colidindo com essa de forma perfeitamente elástica. Perfeitamente elástica é o famoso bate-gruda, né? Se a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico e a densidade da embarcação é de 100 kg por metro cúbico, a profundidade máxima atingida pelo fundo da embarcação em relação à água vale, e aí ele dava as alternativas para a gente. Então vamos lá. No começo, na situação aqui de equilíbrio, a embarcação ela tinha um valor aqui, uma certa profundidade submersa. E para achar a profundidade submersa, primeiro a gente vai achar as informações sobre esse meu corpo, sobre essa minha embarcação. Então a gente já sabe que essa altura total é de 1 metro, ou seja, o volume é a área da base vezes a altura. O volume desse paralelepípedo, ele fala que a base tem 4 metros quadrados, vezes a altura 1, 4 metros cúbicos. Se você aplicar o conceito da densidade, a gente tem a densidade é igual à massa dessa embarcação, eu vou chamar de emão, tá? Para ficar mais fácil, dividido pelo volume. Ou seja, densidade da embarcação vale 100, a massa dela a gente vai descobrir sobre o volume que é 4. Portanto, a massa da embarcação é de 400 kg. Beleza? Então, a massa dessa embarcação, desse barco que está flutuando, é de 400 kg. E no equilíbrio, pessoal, aqui, ó, na situação inicial, a gente tem, ó, a força de empuxo, que eu vou chamar de E0, e eu tenho o peso dessa embarcação apontando para baixo, situação inicial. E para essa situação inicial, eu vou ter o que eu chamo de equilíbrio inicial. Então, equilíbrio inicial. Para a situação de equilíbrio inicial, eu terei o emão G igual ao meu empuxo inicial e, portanto, a minha massa emão 400, gravidade 10, empuxo inicial, densidade da água 10 a terceira, gravidade 10, vezes o volume submerso. Vou chamar esse volume submerso aqui, ó, de H0. E esse vai ser H0 vezes a área da base. É o volume dessa parte aqui, ó, submersa. H0 vezes a área da base, que é de 4. Portanto, ó, esses 3 zeros cortam com 10 a terceira e vai sobrar o 4 corta com o 4 aqui, ó, 4 corta com o 4. E, portanto, H0 é 1 sobre 10 ou 0,1 metros. Então, essa altura, essa profundidade inicial é de 0,1 metros. E aí, pessoal, a gente precisa estudar agora o impacto do meu projétil, do meu bloco com a embarcação. Então, a gente vai estudar a colisão. Vamos estudar a colisão do projétil aí, na verdade, da minha caixa com a embarcação. Vamos entender, vamos achar primeiro a velocidade com que esse objeto atinge a embarcação. Ele fala que o objeto de 100 kg é solto de uma altura de 20 metros. Ou seja, eu vou fazer o eminho GH igual a mv ao quadrado sobre 2. A massinha corta e, portanto, eu tenho gravidade 10, altura de abandono é 20, é v² sobre 2, portanto o v
vai ser raiz quadrada de 400. O V é 20 metros por segundo. Beleza? Então esse V, essa velocidade, é 20 metros por segundo com que o bloco colide com a embarcação. E agora a gente vai precisar descobrir aqui nesse problema a velocidade de saída. Como que eu faço isso, professor? Eu faço através da conservação da quantidade de movimento. Então, o projétil tinha uma quantidade de movimento igual a m vezes v, e no final, o projétil mais a embarcação saem com velocidade u. E aí é só aplicar os valores. mzinho 100 vezes v20 é igual a mzinho mais mzão, 400 mais 100, 500 vezes u. E, portanto, esse meu valor de u vai ser de 4 metros por segundo. Então, a gente pode parametrizar essa situação como sendo aqui, ó, a situação inicial do meu choque e a situação final do meu choque. Com essa situação inicial, o conjunto embarcação mais bloquinho saem com uma velocidade de 4 metros por segundo. E na situação final, a situação final é a situação em que eles atingem a máxima profundidade. Na situação final, a velocidade é igual a zero, a velocidade do conjunto é igual a zero. Esse valor aqui, pessoal, a gente vai colocar, vou parametrizar alguns valores aqui, ó. Esse valor total, a gente vai chamar, ó, de xzinho, beleza? Como esse valor aqui, ó, é 0,1, sobra pra gente esse valor aqui, ó, de x menos 0,1. Ou seja, o fundo da embarcação, ele percorreu até parar, é x menos 0,1. Portanto, todos os objetos também caíram à mesma altura. Tanto o meu bloquinho como a minha embarcação, todo mundo sofreu aí um deslocamento para baixo de x menos 0,1. Eu vou adotar um eixo apontando para baixo aqui, ó, só para ficar mais fácil. Como o x eu adotei para baixo como sendo positivo, esse eixo para baixo eu vou adotar como positivo. E aí você pode fazer o seguinte, calcular os trabalhos. Por exemplo, trabalho da força-peso, por exemplo. O trabalho da força-peso, como todo mundo deslocou a mesma distância, eu posso falar que o trabalho da força-peso ele vai ser positivo, que vai ser a massa total, mzão mais mzinho, vezes a gravidade, vezes o deslocamento. E, portanto, o trabalho da força-peso, o meu deslocamento ΔX, já vou aplicar o valor, vai valer x menos 0,1. Então, mzão mais mzinho g, x menos 0,1. E aí, o mzão mais o mzinho, 500 vezes 10, x menos 0,1. O trabalho do peso vai ser igual a 5/10 à terceira, x menos 0,1. O que eu vou fazer agora? Pensa o seguinte, o trabalho do peso vai ser o que vai puxar esse sistema para baixo. Como esse sistema vai parar em algum momento, tem que ter alguma força puxando ele para cima, que é a força de empuxo. A força de empuxo, ela vai, pessoal, ela vai acabar sendo responsável por frear esse bloco. Então, para essa situação aqui que eu coloquei como se fosse uma situação genérica, as forças são mzão mais mzinho g, e eu tenho a minha força de empuxo, né? Sobre o bloco, empuxo de x, né? Porque eu não sei essa distância x, é um empuxo genérico. Então vamos agora calcular o trabalho da força de empuxo. Trabalho da força de empuxo. Pessoal, a força de empuxo é dado pelo seguinte, empuxo de x, porque eu estou calculando em uma posição genérica, densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes o volume submerso.
Pessoal, o volume submerso é a área da base vezes a profundidade, que é x. Só que tome um cuidado. Como eu adotei o eixo para baixo, como o empuxo está para cima, a força dele vai ser negativa. Portanto, o empuxo em x é igual, vai ser aqui, ó, menos 40x vezes 10 a terceira newtons. E aí, pessoal, você pode se perguntar o seguinte, pô, Messi, mas trabalho de uma força variável, vou precisar fazer integral? Não, porque essa é uma função linear com x. Você pode montar um gráfico. Esse gráfico é um gráfico da força de empuxo pelo meu deslocamento x. Como eu tenho a força, esse gráfico vai ser uma reta mais ou menos assim, ó. Como é negativo, vai estar para baixo. E, portanto, eu terei aqui, ó, a primeiro valor de x é o 0,1, que é a situação inicial. E na situação final, o valor de x é x mesmo. Quando eu tenho o x igual a 0,1, eu tenho o empuxo inicial. Quem que era o empuxo inicial aqui, ó? Ele vai ser de 4, 10... O empuxo inicial é 0,1, né? Então vai ser 4, 10 a terceira. Empuxo inicial, aqui, ó, menos 4, 10 a terceira. E quando eu tenho o valor de x, o meu empuxo vai ser justamente, ó, menos 40x, 10 a terceira. E o trabalho, pessoal, é igual a essa área aqui, ó. O trabalho da força de empuxo será numericamente igual a essa área. Portanto, ó, trabalho do empuxo é igual à área, base maior mais base menor vezes altura, altura x menos 0,1, base maior mais base menor, galera, vai ficar, ó, menos 4, 10 a terceira, menos 40x, 10 a terceira, todo mundo dividido por 2. Podemos simplificar isso aqui, mestre? Sim, podemos. Vai ficar o seguinte, trabalho do empuxo vai ficar igual, ó, menos 2, 10 a terceira, que multiplica x menos 0,1, que multiplica, aqui vai ficar, ó, 1 mais 10x. Perfeito? Então já encontramos o trabalho da força-peso e o trabalho da força de empuxo. Para finalizar a questão, a gente simplesmente pode vir aqui e aplicar o teorema da energia cinética. Então, para finalizar, teorema da energia cinética. Como que eu vou aplicar isso, mestre? Você vai colocar aqui, ó, trabalho do peso mais o trabalho do empuxo é a variação da energia cinética. No final, a energia cinética é zero, o sistema para, e no começo eu tenho Mzão, Mzinho, U ao quadrado sobre 2, porque é dessa situação inicial que eu preciso considerar. E, portanto, quem que vai ser o trabalho da força-peso? Ó, 5, 10 a terceira, x menos 0,1, mais trabalho do empuxo, menos 2, 10 a terceira, x,1, 1 mais 10x. E aqui, ó, Mzão mais Mzinho é 500. 500 por 2 dá 250. Eu vou escrever o 250 como sendo 10 a terceira sobre 2, vezes o U ao quadrado. O U a gente achou que é 4. Portanto, aqui eu terei, aqui, ó, é 1000 ao quadrado sobre 4, né? Então, o U ao quadrado, 16. Só que aqui é um sinal negativo. Então, ó, o 10 a terceira corta aqui em todo mundo, ó. Então, vai sobrar o seguinte. 5x menos 0,5 menos 2 vezes, ó, x mais 10x ao quadrado menos 1 menos 10x. Beleza, pessoal? Então, ó, foi o que eu fiz aqui, ó. X. Aí eu vou ter o seguinte, deixa eu só ver aqui, ó. 9x, deixa eu só ver se eu errei alguma coisa aqui pra gente. Então, ó, ficou x mais 10x ao quadrado, beleza? É menos... por isso que eu errei. Aqui, ó. Vem comigo. Aí, agora foi.
é x menos 0,1, né? Copiei errado. Então vai ficar, ó, x mais 10x ao quadrado menos 1, né? Menos 0,1, perdão. E aqui eu vou ter menos 0,1 vezes 10x é menos x. E isso daqui é menos 4. Perfeito? Então, ó, corta o x com o menos x. E aí eu tenho 5x menos 0,5 é igual a menos 20x ao quadrado. Aqui, menos 0 mais 0,2 igual a menos 4. Beleza, pessoal? Então, portanto, eu teria a seguinte equação do segundo grau. 20x ao quadrado menos 5x. E aqui vai ficar, ó, menos 4 mais 0,3 menos 3,7. Resolvendo essa equação, eu tenho x igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 mais 4 vezes 20 vezes 3,7, dividido por 2a, 40. Portanto, o meu valor de x vai ser 5 mais raiz de 321 sobre 40. Então, uma questão extremamente complicada, mas com uma análise que você não precisava de cálculo para resolver. Beleza? Então é isso. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.